Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre a análise das malhas e dos laços. Sabemos que a lei de Kirchhoff das tensões nos permite calcular ou determinar o valor de tensão ao redor de uma malha, né? Lembrando que malha fechada nada mais é do que você sair de um determinado nó, rodar ou percorrer um circuito e voltar para esse nó. Isso nos permite saber o valor ou calcular o valor de tensão dos elementos para um circuito com a malha única, como mostrado na figura 1. Todavia, para circuitos como o mostrado na malha 2, na qual eu tenho mais de uma malha, ao utilizar a lei de Kirchhoff pura e exclusivamente, talvez não seja o caminho mais lógico, né? Então, técnicas foram aperfeiçoadas para que possamos determinar os valores de tensão e, por conseguinte, as outras grandezas, como corrente e potência dos elementos, tá? Então, como aplicar a análise das malhas e dos laços? Separei aqui alguns passos para, didaticamente, ajudar a vocês a executar a análise das malhas e dos laços. Então, primeiro passo, definir quem são suas malhas e as correntes de cada malha. Lembrando que quando a gente aplica a análise das malhas é em busca da corrente das malhas que nós iremos calcular, tá? Indique a polaridade da tensão de cada resistor de acordo com o sentido adotado para a corrente. Aplique a lei de Kirchhoff para cada malha, exceto quando você tem fontes de corrente. E calcule, por fim, as correntes de malha, mas lembrando que da lei de Kirchhoff de tensão, para ter as variáveis como corrente de malha, eu preciso passar pela lei de Ohm, tá? Mas podemos dizer que os 4 passos são esses. Marli, não entendi nada. Vamos a um exemplo numérico que fica melhor. Então, o circuito da figura 2 substitui por valores. Tem 5 elementos, 2 fontes de tensão e 3 resistores. Tá? E o primeiro passo me diz, defina quem são as malhas e a corrente para cada malha. Então, eu posso dizer que aqui na minha esquerda eu tenho uma malha 1. Lembrando que malha é nada mais é do que a minha 1 fechada. Então, se eu sair aqui desse nó, percorrendo aqui esse retângulo vermelho, eu consigo voltar para o mesmo nó. Então, posso definir esse circuito aqui da esquerda como minha malha 1. Bem como o da direita. Se eu saio aqui do nó central, percorro um elemento do resistor de 2 ohms, a fonte de tensão, o resistor de 6 ohms, eu volto para o mesmo ponto. Então, eu posso dizer que essa é a minha malha 2, tá? Agora, vamos definir as correntes para cada malha. Vou definir aqui a corrente de malha 1 e a corrente de malha 2. Na verdade, você define as correntes e os sentidos de cada corrente. Eu escolhi o sentido horário, mas você fique livre para escolher o sentido que quiser. Ou os 2 horários, ou um horário e outro anti-horário, ou os 2 anti-horário. Não tem uma regra. Você, como disse, você é livre para escolher os sentidos de corrente as quais desejar, tá? Mas, por dica, é comum utilizarmos no sentido horário. Facilita muito a análise, tá bom? Passo 2. Indique a polaridade de tensão de cada resistor de acordo com o sentido adotado das correntes. Sabemos que em um resistor, a corrente, para o valor de tensão ser positivo, né, a gente determina que a corrente entre pelo polo positivo. Então, eu posso dizer, então, como a corrente de malha 1, ela faz essa volta, né? Ela entra no resistor aqui no sentido de baixo para cima, eu escolho aqui como sendo o meu potencial positivo e aqui como meu potencial negativo. Idem ou de uma forma igual e semelhante para o resistor 2 aqui da malha 2. A corrente de malha ela percorre de cima para baixo. Como a corrente ela entra pelo polo positivo do meu resistor, eu adotei como sendo positivo aqui em cima e a polaridade negativa aqui embaixo para o resistor de 2 ohms, tá certo? Marley e o resistor de 6 ohms. Bom,
O resistor de 6 ohms, como eu tenho a corrente da malha 1 no sentido horário e a corrente da malha 2 para um resistor de 6 ohms, ela vai estar no sentido anti-horário, né? Ela vai rodar aqui e a corrente de malha 2, ela vai entrar no resistor 6 de baixo para cima. Então, eu determino a minha polaridade. Eu posso escolher como sendo positivo em cima e negativo embaixo, ou o inverso, positivo embaixo e negativo em cima. Lembrando que, uma vez adotada a minha polaridade, quando eu calcular V3, se eu encontrar V3 com a magnitude negativa, ou seja, com o valor negativo, significa que a polaridade da minha tensão é o inverso da que eu escolhi. Por exemplo, coloquei aqui positivo em cima e negativo embaixo. No momento que eu calcular V3, se eu encontrar o valor de V3 menos algum valor, significa que ele é negativo em cima e positivo embaixo, tá certo? Mas, como eu disse, você é livre para determinar a polaridade de V3, tá bom? O passo 3 diz: aplique a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha, exceto com fonte de corrente. Nesse circuito aqui, eu não tenho fonte de corrente. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha. Vamos começar com a malha 1. Então, para a malha 1, eu vou sair aqui desse nó e vou voltar para esse nó. Então, aqui eu não tenho elemento nenhum. Aqui eu tenho uma queda de potencial, então fica menos V3, tá? Aqui na fonte de 10 volts eu tenho outra queda de potencial, vai ficar menos 10. Então, venho para cá. Na fonte de 5 volts eu tenho uma elevação de potencial, eu saio do polo negativo para o polo positivo, então fica mais 5. No resistor 2, como eu adotei V1 com essa polaridade, então eu tenho uma queda de potencial, fica também menos V1 igual a 0. Isso diz a lei de Kirchhoff das tensões. Rodo minha malha fazendo o somatório algébrico das minhas tensões, tá? Então, colocando variável de um lado e constante de outro, eu posso dizer que menos V1 menos V3, que vai dar passando V1 e V3 para o outro lado da igualdade, vai ficar mais V1 mais V3 igual a menos 5, tá? Então, essa seria a minha equação para a malha 1. A minha equação para a malha 2, eu tenho que... Ficou muito embaixo, peraí. Para a minha equação de malha 2, eu tenho que... Vou sair daqui, tá? E voltar para esse mesmo nó. Então, percorri aqui, eu tenho V2 tendo uma queda de potencial, então fica menos V2, tá? Então, venho para cá e eu tenho a fonte de tensão tendo uma elevação de potencial, então fica mais 10. Eu tenho V3 tendo uma elevação de potencial, fica mais V3 igual a 0. Então, eu vou ter V3 menos V2 igual a menos 10. Seria a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 2. Mas eu disse a vocês que o objetivo é encontrar as correntes de malha. Para isso, eu relaciono a lei de Ohm, que é V igual a RI, substituo aqui na minha lei de Kirchhoff das tensões. Lembrando que a corrente vai ser a corrente das malhas, porque é ela que eu quero encontrar. Então, quem seria V1? V1, ele vai ser, quem é meu R? 2. Quem é a corrente que percorre um resistor de 2 relacionado a V1 e 1. Então, vai ser 2 e 1, tá certo? Quem vai ser meu V2? Meu V2, qual é o valor do resistor? 2. Qual a corrente que percorre ela? E 2. Perfeito? Quem é o meu V3? Vamos lá. Qual o valor do resistor? 6. Quem é a corrente? Eu tenho passando pelo resistor 6 duas correntes. Eu tenho a corrente de malha 1, que está nesse sentido. Tá? Então, vou chamar isso aqui de malha 1. Eu tenho a corrente de malha 2, que vai passar aqui nesse sentido. Observe que elas têm polaridade, elas têm sentidos inversos. Então, vai ser uma subtração. Mas, Marley, eu vou subtrair I1 de 2 ou I2 de 1?
Eu disse a vocês que a corrente ela entra pelo polo positivo do resistor, que seria esse aqui. Então, a corrente que domina, ou que determina quem vai ser subtraído é quem entra pelo polo positivo. Então, vai ficar I1 menos I2. Perfeito? Se fosse o inverso, se o positivo estivesse aqui embaixo, seria I2 menos I1. Ou, se as duas correntes estivessem no mesmo sentido, eu não subtrairia, eu somaria. Tá certo? Então, vamos lá agora substituir. Quem é V1? V1 é 2 e 1. Quem é V3? É 6 e 1 menos I2 igual a menos 5. Tá? Então, aqui eu posso dizer que vai ser, 6 e 1, 2 e 1, mais 6 e 1, menos 6 e 2, igual a menos 5. Agora sim, vou puxar essa equação para cá. Vai ficar 8 e 1, menos 6 e 2, igual a menos 5. Essa é a minha primeira equação, tá certo? Vamos substituir também aqui para a malha 2. Quem é V3? 6 e 1 menos I2. Quem é V2? Menos 2 e 2 igual a menos 10. Fica 6 e 1 menos 6 e 2 menos 2 e 2 igual a menos 10. Posso dizer, então, que eu tenho 6 e 1 menos 8 e 2 igual a menos 10. Equação 2. Tá? Então, eu tenho duas equações com a minha equação de malha. Eu tenho a equação que veio da lei de Kirchhoff para a malha 1 e tenho a equação 2 que veio da lei de Kirchhoff para a malha 2. Tá certo? Vamos ao passo 4. Ele diz, então, calcule as correntes de malha. Uma vez que eu tenho as duas equações, tá? Eu vou agora calcular minhas correntes de malha, que é resolução de sistema linear. Tá? Então, eu só vou pegar essas equações daqui para cá. Então, a equação 1 é 8 e 1. 8 e 1 menos 6 e 2 igual a menos 5. E a minha equação 2 é 6 e 1 menos 8 e 2 igual a menos 10. Tá? E aqui você pode usar a técnica que você quiser de sistema linear. Você pode isolar a corrente aqui e substituir aqui. Então, eu posso dizer que 8 e 1 é igual a menos 5. Menos 5 mais 6 e 2. Ou ainda que 1 é igual a menos 5 mais 6 e 2 dividido por 8. E pego esse valor de 1 e substituo aqui. Então, vai ficar 6 que multiplica menos 5 mais 6 e 2 dividido por 8. Menos 8 e 2 igual a menos 10, tá? Então, aqui vai ficar 6 vezes 5, 30, menos 30. 6 vezes 6, 36, mais 36 e 2, dividido por 8, menos 8 e 2, menos 10. Tirando o mínimo, eu tenho menos 30, mais 36 e 2, 8 vezes 8, 64 e 2, menos 80. Isso vai ficar 64 menos 32, então, e 2 vai ficar menos 64, perdão, menos 64, mais 36, igual a menos 80, mais 30. Daqui eu posso dizer que
e 2 vai ficar... Deixa eu só calcular aqui, tá? 64 menos 36, 28. Menos 28 e 2 igual a menos 50. Negativo dos dois lados, posso multiplicar por menos 1. E aí, e 2 fica 50 dividido por 28. E 2 dá aproximadamente 1,79 ampere, tá? Com o valor de 2, eu substituo aqui. Então, I1 vai ser... I1 é igual a menos 5 mais 6, que multiplica 1,79 dividido por 8. I1 vai ficar 1,79 vezes 6, 10,74 menos 5, 5,74 dividido por 8. Se eu não errei conta, dá 0,72 ampere aproximadamente, tá? Então, conhecidas minhas correntes de malha. A corrente 1, resolvendo o sistema linear, é 0,72 ampere, ou 720 miliampere. E a corrente 2 é 1,79. Lembrando, eu apliquei a lei de Kirchhoff das tensões no passo 3, encontrei as tensões, relacionei a lei de Ohm com as tensões, lembrando que Ohm é tensão vezes corrente, substituí a lei de Kirchhoff das tensões com Ohm, fiquei com as minhas equações, com as variáveis sendo a minha corrente de malha. O objetivo da análise das malhas é calcular a corrente de malha. Então, fui lá e obtive as duas equações cujas variáveis são as minhas correntes de malha, e aí eu resolvi o meu sistema linear. Fique livre para determinar as correntes lineares, resolver o sistema linear, pelo método que você achar mais fácil. Eu fiz substituição. Você poderia utilizar o método da adição ou o método de Cramer. Vocês são livres para fazer o sistema linear da forma que bem entender. Uma vez obtidas as minhas correntes de malha, eu posso determinar qualquer variável do meu sistema, qualquer grandeza elétrica do meu sistema. Como, por exemplo, a tensão V3. Sabemos que V3 ela é dada pela lei de Ohm como sendo 6 I1 menos I2. Como eu sei quem é I1, que eu sei quem é I2, I1 é 0,72. Então, V3 vai ficar 6 vezes 0,72 menos 1,79. 1,79. Vamos fazer essa conta, então. 1,79 menos 0,72 ou 1,79 menos 0,72 dá 1,07 vezes 6, 6,42 negativos, né? Então, V3 ficaria menos 6,42, que é exatamente o que eu estou falando para vocês. O negativo aqui significa dizer que, esse negativo aqui, que a polaridade a qual eu adotei de V3 não deveria ser essa, mas sim negativa aqui e positiva aqui. Tá certo? A potência do resistor de 6 ohms. Eu sei que potência, dentre, né, potência de um resistor, ele pode ser dada por VI, RI quadrado e V ao quadrado dividido por I. Uma vez que eu vou usar, já que eu tenho a tensão, eu vou usar V ao quadrado, V3 ao quadrado e dividido pelo valor do resistor, tá? Quem é a minha tensão ao quadrado, menos 6,42 ao quadrado, dividido por resistor de 6 ohms, né? A potência para resistor de 6 ohms. Então, ficaria 6,42 ao quadrado, dividido por 6. A potência dá aproximadamente aqui
6,87 watts. Lembrando, se estuda, eu não errei conta, tá? Deixo para vocês conferirem. Mas a potência do resistor 6 é exatamente essa. É a tensão ao quadrado, qual eu acabei de calcular, dividido pelo resistor 6. E aí, uma vez que eu tenha o valor da tensão e da resistência, basta apenas eu calcular. Mas o que eu quero dizer para vocês é, uma vez uma vez analisado o sistema, ou realizada a análise das malhas no meu sistema, encontrando a minha corrente de malha, eu posso encontrar qualquer grandeza elétrica que eu tiver interesse. Então, eu posso encontrar a tensão do resistor 6, a potência do resistor 6, a potência do resistor 2, uma vez que eu posso calcular V1, que eu tenho I1, eu posso calcular V1, né? Bem como das fontes. Aqui na fonte de 5 volts, eu poderia encontrar a potência dela, a tensão já foi dada, né? A potência da fonte de 5 volts é VI. V foi dada 5 volts e I é I1, tá certo? Então, eu poderia calcular, então, a potência da minha fonte de tensão, idem para a fonte de tensão de 10 volts, tá certo? Então, uma vez feita a análise das malhas, eu posso determinar quaisquer a grandeza elétrica que eu quiser do meu sistema, tá bom? Marley, você falou que quando eu tivesse uma fonte de corrente, seria uma exceção. Por quê? Vamos lá. Eu vou seguir basicamente os mesmos passos até o passo 3. Então, primeiro eu vou definir quem é a minha malha, tá? Definir aí e as minhas correntes de malha. Defini como sendo da esquerda a minha malha 1 e da direita a minha malha 2. Determinei a corrente de malha 1 no sentido horário, bem como a da corrente de malha 2. Indiquei a polaridade de cada elemento, ou seja, de cada resistor. Lembrando que a polaridade positiva em um resistor é por onde a corrente entra. Então, aqui, a minha I1, ela está nesse sentido da esquerda para a direita, eu adotei aqui polaridade positiva. Bem como a do resistor, que eu chamei aqui de V2. A corrente está da esquerda para a direita, polaridade positiva aqui, a corrente de malha. E a tensão V3, uma vez que eu tenho um sentido de corrente de malha opostos aqui, eu determino a minha polaridade, como a gente viu no exemplo anterior, tá? Grande questão quando eu tenho uma fonte de corrente eu não aplico a lei de Kirchhoff das tensões para todas as malhas. Observe que a passo 3 diz, aplique a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha, exceto com a fonte de corrente. A malha que eu tenho uma fonte de corrente, eu não preciso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Lembrando, o meu objetivo de fazer a análise das malhas é obter o valor da corrente da malha. Uma vez que eu tenho o valor da fonte de corrente sozinha aqui, né, em uma malha única, isolada, eu posso dizer que a minha corrente de malha é a própria corrente da fonte, respeitando o sentido da corrente. Por exemplo, o meu I2 aí vai ser igual a menos 5 ampere. Como assim, Marley? Não entendi. Primeira coisa que você precisa sacar, a corrente de malha 2 está no sentido horário, teria de ir passando aqui na fonte de corrente de cima para baixo. E a seta da fonte de corrente está de baixo para cima. Então, elas teriam em sentidos opostos. Uma vez que tem sentido oposto, eu determino o sentido oposto com sinal negativo, tá certo? Então, a minha corrente de malha 2 percorre a fonte de corrente que está sozinha em uma malha. Observe que ela não está dividida entre duas malhas, no sentido oposto. Então, eu não preciso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na malha 2. Eu já sei quem é a minha corrente de malha 2. É magnitude o valor da fonte de corrente com sentido contrário. Então, seria, menos 5 ampere. E eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões apenas para a malha 1. Vou sair aqui desse nó e vou voltar para esse nó, tá? Então, para a malha 1, eu vou ter uma elevação de tensão, então ficaria, para a malha 1, ficaria mais 10. Aqui eu vou ter a queda de tensão saindo do positivo para o negativo, então fica menos V1. V3 vai ficar do positivo para o negativo, menos V3. E aqui eu volto para o mesmo ponto, igual a zero. O que passando as variáveis para o outro lado da igualdade, eu chego aqui, V1 mais V3
igual a 10. Aplicando, então, a lei de Ohm, eu posso dizer que V1 vai ser, quem é meu resistor? 2. Quem é a corrente que passa ali? I1. V3, quem é V3? 4. Quem é a corrente que eu tenho aqui, como a polaridade positiva está em cima, vai ficar I1 menos I2. Tá certo? Escrevi tudo em caixa alta, mas é caixa baixa. Então, vai ficar 2 I1. E aqui, perdoe-me, é I1 menos I2. Tá certo? Então, eu substituo essa aqui na minha equação, que é essa aqui. Então, quem é V1? V1 vai ficar 2 I1. Quem é V3? 4 I1 menos I2 igual a 10. Aqui eu faço a distributiva, então 2 I1 mais 4 I1 menos 4 I2 igual a 10. O que resulta em 6 I1 menos 4 I2 igual a 10. Eu não preciso rodar a malha 2 para ter a minha segunda equação, tá certo? Eu já tenho quem é o valor da corrente 2, que é menos 5. Então, eu venho aqui e substituo ele. Então, aqui eu posso dizer que 6 I1 menos 4. Quem é I2? Aqui está I2, ó. Menos 5 é igual a 10, tá? Então, desculpa a bagunça aqui. Vou puxar daqui para cá. Vai ficar 6 I1. Menos com menos dá mais. 6 vezes 4, 20, igual a 10. 6 I1 é igual a 10 menos 20. 6 I1 vai ficar igual a menos 10. E 1 vai ficar igual a menos 10 sexto de ampere. Tá certo? Então, recapitulando. Uma vez que eu tenho uma fonte de corrente em uma única malha, a minha corrente de malha é a própria valor da fonte de corrente, respeitando o sentido das correntes, tá? Se a corrente de malha aqui tivesse nesse sentido anti-horário, o I2 era o próprio 5 ampere. Uma vez que eu escrevi a corrente I2 no sentido horário, que é contrário, né? Sentido contrário à fonte de corrente, então eu determinei que meu I2 é menos 5 ampere. Fui para a malha 1, onde eu não tenho fonte de corrente, aí sim, eu apliquei a lei de Kirchhoff das tensões, obtive a equação, usei a lei de Ohm para deixar as variáveis em relação a minhas correntes de malha, e aí, uma vez que eu já tenho I2, eu substituí I2 aqui, e aí encontrei o valor da minha I1. Tá? Então, a fonte de corrente vem a facilitar a análise das malhas. Tá bom? Lembrando que o valor negativo aqui significa que a minha corrente deveria estar no sentido contrário. Tá certo? Então, eu sigo os passos, uma vez definido anteriormente, só que no passo 3, quando eu tiver fonte de corrente, eu não aplico a lei de Kirchhoff das tensões. O valor da minha corrente de malha é a minha própria valor da fonte de corrente. Tá bom? Essas foram as referências utilizadas para a realização dessa aula. E é isso que eu queria passar para vocês. Análise das malhas quando nós tivermos um circuito com mais de uma malha, né? Um circuito mais elaborado, que é o que a gente encontra nos exemplos ou nos projetos usuais, né? Nos projetos comuns. Então, eu sigo aqueles 4 passos, lembrando que após a lei de que no passo 3, se eu não tiver fonte de corrente, após a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, eu utilizo a lei de Ohm. Se eu tiver fonte de corrente, o valor da corrente de malha é a própria o valor da fonte de corrente. Então é isso, gente. É isso que eu queria passar nessa aula para vocês. Até um próximo vídeo.